dominar a elite intelectual primeiro, e daí depois o resto vem como sobre rodas, como se tivesse azeitado. Se você domina a vida intelectual do país, você vai dominar a sua vida política, educacional, cultural, jurídica, etc. É inevitável. Quem manda no mundo são intelectuais. O pessoal acha que quem manda é quem tem dinheiro. Fala, faz-me rir. Então, o senhor Fernando Henrique está metido nisso desde aquele tempo. Ele é, portanto, um dos planejadores do Foro de São Paulo. Quando ele se gaba de ser o melhor conhecedor e aplicador da técnica do Antônio Gramsci, ele tem toda a razão. Mas eu nunca considerei o Gramsci um sujeito verdadeiramente inteligente, porque quando ele estava na cadeia inventando aquele treco todo, quando ele estava inventando aquilo como possível teoria, o Stalin já havia inventado tudo e já estava pondo em prática. O Stalin é inteligente, esse não, esse era uma besta quadrada, era um homem pequenininho e burro. E os seus discípulos são todos pequenininhos e burros. O FHC, ora meu Deus do céu, quando ele diz esqueçam tudo que eu escrevi, eu falo, já esqueci na mesma hora. Esqueci o que você escreveu antes e esqueço o que você está dizendo agora, porque você não merece ser ouvido, você não é cientista social nem aqui nem na Lua. Você é apenas um articulador comunista como qualquer outro. Isso que consegue, vamos dizer, se fantasiar de ser a parte mais pacífica do socialismo, quando isso evidentemente não existe. A articulação desses dois lados, o lado pacífico e o lado bélico, é um mandamento originário da organização comunista. Você tem que ter o lado aparentemente pacífico para participar, vamos dizer, da política burguesa, e você tem que ter o lado violento, clandestino, para destruir essa política burguesa. E os dois lados estão articulados e o comando está sempre na parte clandestina. O FHC sabe perfeitamente disso, como todo comunista sabe, até o mais burro como eu sabia disso, né? No tempo que estava lá eu já sabia disso e tinha muito orgulho, porque eu tinha contato com os caras do Comitê Estadual que ninguém conhecia, e tinha ao mesmo tempo os políticos eleitos pelo Partido Comunista, como Roberto Goldman e outros, né? Que um estava no MDB, outro estava na Arena, outro estava no Raicoparta, né? Então os políticos eleitos, a gente recebia a listinha dos candidatos que era para votar. Então, esses candidatos não tinham poder nenhum sobre o partido tinha poder sobre ele, e o cara que tinha poder sobre o partido ninguém conhecia, só quem estava lá dentro. E eu via aqueles caras, né? Um deles, um dia nós tínhamos saído para fazer não sei o que, estava um carro voltando e tinha a batida da polícia. Não era batida para pegar bandeira, era batida para pegar comunista, né? Estava a rua inteira cercada. O homem, com a maior tranquilidade, desceu, foi lá, levou um papo para os polícias e deixaram a gente passar. Eu vi isso com esses dois homens, né? Também vi o homem do Comitê Estadual, né? Ele trazia dinheiro trazia em rolos desse tamanho assim, né? Porque dinheiro realmente não era o problema. Então, também vi os inícios do movimento guerrilheiro, né, que começou com enviados técnicos estrangeiros enviados ao Brasil para organizar a guerrilha, organizar de terrorismo, etc, né? Mas no Brasil tudo se esculhamba. Então tem um italiano chamado Dario Canale, um desses primeiros técnicos que vieram muito antes de que se falasse em guerrilha, né? Ele veio fazer uma operação dessa no Brasil. E um dia encontrei um amigo meu, também comunista, na rua, ele com uma marmitinha na mão. Eu falei, onde você está indo? Ele disse, estou levando comida para o Dario Canale. Você quer ir também? Você vê aqui, o sigilo brasileiro é uma coisa notável. Eu falei, não, eu não quero ir não. Você pode ir, eu não quero saber onde o cara está, porque senão eles me batem, eu vou ter que contar, pô. Então eu não confio tanto em mim assim, não, para saber essas coisas. Mas muito bem. Então, você vê que essa articulação profunda entre comunismo e o crime é o fato dominante da história do século XX. Ninguém cometeu mais crimes do que os comunistas. Se você pegar todos os crimes avulsos cometidos pela máfia, não dá nada comparado com o que os comunistas fizeram. Do que o Partido Comunista Russo, ele no começo viveu de assaltar trens. Quem era o assaltante máximo de trens? Stalin. E ele, por ter sustentado o partido, ele ganhou um prestígio muito grande e acabou virando o chefe daquela porcaria. Então, todo o nosso combate à corrupção foi assim, extra-ideológico. Não mexemos em ideologia, nós somos puros. Nós somos técnicos, nós somos positivistas, nós só ligamos para a letra da lei. A realidade por trás não nos interessa, só interessa o formalismo jurídico que nos ajuda a encobri-la, a encobrir o crime sob a aparência de combate ao crime. E isto é a vida do seu Moro, pô. Quer dizer, por que ficar espantado que ele tenha traído o Bolsonaro? Óbvio que ele ia fazer isso, eu sempre soube que ele ia fazer isso. Mais dia menos dia, só não faria se não fosse preciso, mas foi preciso por quê? Porque o amigo dele estava lá acobertando e encostando investigações
essenciais, como por exemplo a do Adélio. Ele não estava passando isso, não queria passar isso nem para a ABIN. Então o Moro estava lá para ajudá-lo a fazer isso, porra. Então ele finge que o Bolsonaro demitir o cara por motivos políticos é um crime. Eu digo, ora, mas me diga algo que algum presidente no mundo fez por motivos que não fossem políticos. Quer dizer, você esperar que um presidente haja por motivos que não são políticos, é você exigir o impossível. Presidentes, governantes, por definição, só agem por motivos políticos. E se agisse por motivos esotéricos, místicos, futebolísticos, o que você tem a ver com isso? A lei brasileira é muito clara. Quem nomeia e desnomeia o diretor da Polícia Federal é o presidente da República e não você. Você não tem nada a ver com isso, não tem que dar palpite. Você fica quietinho no seu canto, tá certo? Mas ele, evidentemente, ele não entende a letra da lei. Ele acha que a letra da lei quer dizer que o presidente não pode nomear designados por motivo político. E por qual outro motivo, então? Se houvesse um motivo extrapolítico, um motivo técnico para ele nomear fulano ou fulano, ele não precisaria nem ter presidente da República. A nomeação seria automática, com uma promoção de oficial do Exército. Aliás, nem promoção de general é assim, promoção de general é política também, tá certo? Então, esse Moro, ele acaba se revelando um sujeito incapaz, até no sentido da leitura. Ele não sabe ler, ele é um analfabeto funcional. Eu não entendo como é que, se ele não tivesse bons assessores, ele não teria conseguido jamais condenar o Lula. Porque, evidentemente, ele não entende o que ele ouve, ele não entende o que ele fala, ele não entende o que ele fala. Então, é mais um palpiteiro, né, ignorante, semi-analfabeto, que subiu na vida por uma dessas coincidências felizes da vida brasileira. Você domina a vida intelectual do país, você vai dominar a sua vida política, educacional, cultural, jurídica, etc. É inevitável. Quem manda no mundo são intelectuais. O pessoal acha que quem manda é quem tem dinheiro. Fala, faz-me rir, faz-me rir. O rico só manda se ele for um intelectual também. Senão, ele vai pagar um montão de dinheiro para os intelectuais o fazerem de trouxa e usarem para o que eles querem e que ele nem entende. Eu já vi isso acontecer 1000 vezes. A elite paulistana é todo dia assim. Vai lá na Casa do Saber, né? O pessoal comunista dizer para eles o que eles têm que fazer, eles obedecem direitinho. É um bando de trouxa. Olha, dinheiro na mão de idiota é o flagelo do mundo, tá vendo? E o dinheiro, ele vai parar na mão desse ou daquele, uma série de coincidências incontroláveis. Então, o que esse pessoal desse movimento comunista, movimento islamista radical, o que eles fazem? Tentam dominar os caras que têm dinheiro. E não é muito difícil, meu Deus do céu. A coisa, na pior das hipóteses, você usa uma dessas técnicas de dominação psíquica, né? Tipo programação neurolinguística, hipnose instantânea, etc, etc, que faz o sujeito, você convence o sujeito que ele é uma galinha, ele sai fazendo cocoricó e ainda bota ovo, né? Eu vi o pessoal do Idechá fazer bilionários de idiotas, né? O bilionário era levar dinheiro pro homem, o homem ainda dava um tapa na cara dele. E ele, senhor, obrigado, Sheik. Assim, eu vi isso, tá?